Enquanto você está abrindo a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 3, e Ezequiel, capítulo de número 10, eu queria conhecer você que está nos visitando nessa manhã, quem está nos visitando. Meu Deus, ó, e ali, Emily, Gabi, Grazi. Pessoal, que você que é da casa aí, cumprimenta essas pessoas que estão perto de você. Queria convidar toda a igreja a ficar de pé nessa manhã. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 3. Nós vamos ler o capítulo 3, depois nós vamos pular para o 5, depois pular para o 7. Então tá tudo pertinho aí, ó. 2 Crônicas, capítulo de número 3. Todos os versículos que eu vou ler aqui em Crônicas são versículos que simbolizam ou mostram o momento em que o templo ele foi inaugurado. Só para vocês ficarem sabendo o que está acontecendo aí. 2 Crônicas, capítulo de número 3, versículo 1, diz assim: E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado. Obrigado, Maicão. Onde o Senhor tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado, na eira de Ornã, o Jebuseu. Agora, 2 Crônicas 5, você vai só pular a página aí, capítulo 5, versículo 2. Diz assim, 5:2. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais, entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Agora os 5 mesmo, mas só com o versículo 13 e 14. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E quando levantaram eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos musicais para bendizerem o Senhor, porque Deus era bom, porque a sua benignidade dura para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podia o sacerdote continuar em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu aquela casa. Agora, 2 Crônicas 7, só vira a página, versículo do 1 até o 3. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque o Senhor é bom, porque a tua benignidade dura para sempre. Agora, para a gente finalizar, Ezequiel capítulo de número 10, Ezequiel 10, versículo de número 18, Ezequiel 10, 18, diz assim a palavra de Deus: Então saiu do templo a glória do Senhor e parou sobre os querubins. Mais uma vez, então saiu do templo a glória do Senhor e parou sobre os querubins. Amém, querido, pode assentar. Vamos trazer o contexto disso. Fazer igual aquele pregador, né? Tirando aqui o terno, né? Querido, ontem nós tivemos o encontro dos empresários. Foi top demais, viu? Não tem ninguém aqui que quer ser empresário, tá vendo? Ninguém fala nada. Vou falar assim, nós tivemos um encontro dos empresários. Aí todo mundo agita assim. Ontem nós tivemos o encontro dos empresários. Foi top, querido. Foi top, muito conteúdo. Só pegando um gancho aqui, ó. Nós temos uma nova frase para falar na igreja, hein? Já tem até figurinha. Foi top ontem o encontro com os empresários, querido. E hoje eu estava até planejando já vim de terno e gravata. Só que deu tudo errado hoje na hora de sair de casa, menino. Eu deixei para limpar a neve hoje.
Aí tive que limpar, né? Eu cheguei atrasado no ensaio. Aí eu falei assim, vou de terno outro dia, né? Querido, vamos aqui para a palavra do Senhor então. Nós acabamos de ler aqui vários versículos. E todos esses versículos que nós lemos no segundo livro das Crônicas são referentes à inauguração do templo. Esse templo ele foi construído por Salomão. E nós vimos aqui, cara, a expectativa do povo, a expectativa de todos os líderes daquele lugar com relação a esse templo que seria construído. Nós estamos falando aqui, cara, daquele templo que quando o homem ele sai, não o homem, mas o povo de Israel quando sai do Egito, e ele sai pelo deserto ali, fica 40 anos no deserto. Nós lembramos aqui, falamos disso semana passada, falamos sobre o tabernáculo. O Senhor fala as medidas do tabernáculo e fala para o homem construir. Só que aquele tabernáculo era móvel, ele era uma tenda. Então onde o povo saía, eles juntavam o tabernáculo e levavam embora com eles, era uma tenda. Só que esse templo que a gente está falando já é o templo feito de alvenaria, é uma estrutura fixa, móvel, dentro da terra de Canaã. Já não era o povo mais no deserto, não. Aqui o povo ele já tinha herdado a terra e Deus agora dá um templo para eles. Davi, ele teve a vontade de construir esse templo. Porém, Deus olha para Davi e fala assim, Davi, obrigado pela tua vontade de construir para mim uma morada. Mas a tua mão, ela tem muito sangue na sua mão. Então, você não vai poder construir esse templo. Quem vai construir vai ser o seu filho, Salomão. Então esse é o templo de Salomão que nós estamos falando. Querido, dentro aqui do profeta Ezequiel que nós lemos, Ezequiel é um dos profetas maiores na Bíblia. Ele está junto com Isaías, Jeremias, Daniel. Ele é o profeta maior, não é no sentido que ele é mais importante. É no sentido que ele deixou mais coisas escritas. Então o livro de Ezequiel é um livro muito grande, ele deixou muita coisa escrita. Aí tem os profetas menores, Naum, Abacuque, Sofonias, Obadias. Isso aí são livros da Bíblia, tá, querido? Obadias, Sofonias, Naum, isso aí está na Bíblia. Às vezes pensa assim, de onde está esse aí, né? Então, querido, Ezequiel, ele era um camarada, que ele era da família sacerdotal, e ele também era sacerdote, porém Cristo também chamou ele para que ele seja profeta. Então nós estamos falando aqui de um camarada que era profeta, e era sacerdote do Senhor. Você está aqui comigo, querido? Ezequiel, querido, é um livro que é muito difícil a interpretação de Ezequiel. Se a gente pegar aqui grandes homens da história bíblica, eles meio que desistiram de fazer um comentário sobre o livro de Ezequiel, porque o livro de Ezequiel não é um livro tão simples de se entender. E eu quero hoje aqui, cara, trazer uma reflexão para nós sobre tudo que a gente leu. Para aqueles, inclusive, que não acreditam muito no mundo espiritual, porque nós somos céticos, querido. Nós somos céticos. Ontem eu estava lá em casa, aí às vezes eu tenho o costume assim, se eu for ler alguma coisa, rapidinho ali, e eu estiver dentro do quarto, eu ajoelho na beirada da cama, eu não estava orando, eu só estava ajoelhado lendo alguma coisa da pregação. Aí a Lília falou comigo assim, na hora eu não olhei para ela, que ela falou, pode até parecer que eu não dei muita atenção no que ela falou. Mas eu fiquei meditando com isso. Ela falou assim, amor, o ensino da igreja está ok, está top demais. Nós temos ensino top, mas está faltando algo. Está faltando o sobrenatural. Está faltando aquele culto, o culto do arrepio, vamos assim dizer. E eu não estou falando que nós nos movemos por arrepio, querido, não estou falando nisso. Só que o mundo espiritual é algo muito real, cara. É algo real. E quando você lê aqui esse livro de Ezequiel, o livro inteiro, cara, você vai ver o que Deus fez com esse cara. É coisa absurda que Deus fez, que a gente fala assim, pra que isso? O mundo espiritual é muito real, mas a gente fecha dentro da nossa casinha, a gente acha assim, não, tá de boa. Eu sou um cara que vai para a igreja, eu sou membro de banco. Não vou perguntar quem já falou isso não, misericórdia. Você não vai falar isso mais não. Você faz o que na igreja? Eu sou membro de banco. Membro de banco sabe o que é? É o parafuso, é a porquinha, porque faz parte do banco, não é isso? Então você é um membro do banco, só se o seu nome é o parafuso, a arruela, a capa da almofada ali, aí você é um membro de banco.
Você é membro da noiva do Cordeiro, querido. Você é membro da igreja. Você é parte da igreja. Então você não é membro de banco, porque você faz parte do corpo, né? Então, quando a gente olha para nós e olha para o nosso dia a dia, o nosso dia a dia é tão cheio de coisas e afazeres, que a gente nem lembra de Deus, cara. A gente passa dias em dias e a gente não lembra nem o que Deus está fazendo, não sabe o que Deus planejou, não perguntamos a Deus para tomar nossas decisões, nós levamos a vida, né? Deixa a vida me levar. Querido, isso é muito ruim, porque você vai perder a oportunidade de provar aquilo que Deus tem para você e para sua casa, se você viver dessa forma. E quando a gente está falando aqui de Ezequiel, eu quero trazer essa realidade daquilo que a gente está falando, para a realidade de Ezequiel e aquilo que ele estava vivendo. Cara, quando a gente olha aqui para dentro do livro de Ezequiel, Ezequiel foi um camarada, estilo profeta Oséias. Quem foi Oséias? Oséias foi um cara que Deus falou com ele assim: Oséias, vai lá no prostíbulo e você vai buscar uma mulher para você. Antes, Deus falou isso com Oséias: você vai lá dentro de um prostíbulo e vai escolher uma mulher para você. Aí ele foi lá dentro de um prostíbulo e escolheu uma mulher que vivia essa vida de prostituta. Ele pegou essa mulher para ele, casou com essa mulher, deu honra a essa mulher, deu casa, deu um nome para essa mulher. Só que essa mulher largou Oséias e voltou para a vida do prostíbulo. Aí Deus falou com Oséias assim: Oséias, vai lá de novo, tira ela do prostíbulo e traz ela para dentro de casa de novo. Imagina, Deus falou com Oséias, Oséias foi lá no prostíbulo, pegou a mulher, tirou ela de lá, daquela vida de humilhação, e deu honra para ela, deu um nome, deu uma família. Aí ela voltou para aquela vida. Aí Deus falou assim: Oséias, vai lá e tira ela de novo, traz ela de novo. Aí ele foi lá e tirou ela de novo. Aí Deus perguntou para Oséias: Oséias, como é que está o seu coração com relação a isso? Você está feliz ou você está triste? Aí Oséias, a resposta de Oséias, eu vou conjecturar aqui. É lógico que eu tô triste, estou arrebentado. Eu fui lá, dei o meu nome para ela, eu dei a honra para ela, peguei ela como mulher, coloquei ela dentro da minha casa e ela voltou para lá. É muita humilhação para mim voltar lá e ter que tirar essa mulher de novo. Aí Deus falou com ele assim: agora sim você sabe exatamente o que eu sei, o que eu sinto quando eu olho para o povo de Israel, porque é isso que eles fizeram comigo. Eu fui lá, peguei eles, dei honra, dei um nome, dei salvação para eles. E eles voltaram para lá, para a vida de prostíbulo que eles tinham. Cara, Deus, ele ainda fala o seguinte com Ezequiel: ele fala assim, ó, vocês são piores que as prostitutas, porque as prostitutas ainda recebem pelo trabalho que elas fazem, vocês pagam quem está usando vocês. Isso está dentro do livro de Ezequiel, querido. Então, Ezequiel foi um cara que Deus fez ele sentir na pele, para que na hora ele transmitisse, ele sabia exatamente o sentimento de Deus. Porque Oséias, quando Oséias passou tudo isso, ele sabia exatamente na pele, quando ele ia falar para o povo, pastor Murilo, qual era o sentimento de Deus com relação ao povo, ele falava com mais propriedade. Querido, eu não desejo isso, eu não desejo que Deus primeiro me prove para que eu saiba o valor da dor para poder pregar para vocês. Mas Ezequiel foi um cara que viveu isso. Deus fez ele sentir na pele, para que ele transmitisse isso com mais certeza, com mais fundamento. Ele sabia porque era conhecimento de causa, ele estava passando aquilo. Então, quando nós olhamos para o livro de Ezequiel, nós vamos ver que Deus fala com Ezequiel assim: Ezequiel, você vai dormir 390 dias do lado esquerdo. Isso para representar os pecados de Israel. Você vai dormir 390 dias de um lado só. Aí falou assim: você vai dormir agora 40 dias do lado direito, para representar os pecados de Judá. Aí Deus falou com ele assim: você vai pegar fezes humanas, Ezequiel. Você vai fazer fogo com fezes humanas e vai cozinhar sua comida, que é só pão e água, durante todo esse período. Você não vai comer outra coisa. Aí ele falou assim: Senhor, eu sou sacerdote, eu nunca pus a mão nisso, em fezes humanas. Aí Deus falou assim: ok, então usa estrume
de animal, de vaca. Vai lá e faz o fogo com isso. Isso vai ser o seu fogo, o seu alimento é pão e água. Aí, cara, a gente pensa assim, pra que isso? Deus estava falando assim com Ezequiel: Ezequiel, eu só quero que eles saibam, o povo, o que vai acontecer com eles. Você vai estar simbolizando o que vai vir daqui para frente. Cara, Ezequiel foi um camarada que Deus falou com ele assim, ó, você vai entrar, olha, imagina a loucura, o cara está dentro de casa, Deus falou com ele, Juliano, quando no meio da madrugada, saia da sua casa correndo, foge pela janela da sua casa, como se fosse um ladrão, da casa dele. Aí ele fugindo, e o povo, você é doido, cara, porque você está fugindo da sua casa no meio da noite? Ele: eu só estou simbolizando o que vocês vão passar daqui uns dias. Ezequiel falou com o povo. Cara, nós vamos entender o porquê disso tudo. Nós entendemos que cara, ó, Deus leva o povo para o deserto. Nós falamos de semana passada, é a continuação do tabernáculo. Quando o povo montava o tabernáculo, a tenda no deserto, 4 tribos na frente, 4 atrás, 4 do lado, 4 do outro, e o templo no meio, simbolizando que Deus queria estar no centro do povo. Aí havia uma promessa: vocês vão herdar a terra de Canaã, ela é suas, eu vou dar para vocês. Quando o povo agora, eles entram dentro daquela terra, e Deus dá agora a dimensão para um templo de alvenaria, mas ele não era simplesmente alvenaria. Alvenaria, cara, quando a gente fala isso, a gente está falando de tijolo, no nosso caso aqui, madeira bruta. Não, mas lá era ouro puro, velho, o templo. Só que, antes da gente entrar nisso, eu quero te falar sobre um dia especial que acontece para o povo judeu. E esse dia, querido, é o dia que eu vou usar para o tema da nossa mensagem. Existe um dia para o povo judeu, no calendário hebraico, que chama-se Tisha B'Av. Fala comigo, Tisha B'Av. Esse é um dia, no 9º dia do mês de Av. O nome do mês é Av. E esse dia é chamado de Tisha B'Av. Esse dia, ele para nós, no nosso calendário, ele seria ali em meados de julho e agosto, no nosso calendário. Qual que é a origem desse dia e o que é feito nesse dia? O que eles estão fazendo menção nesse dia do Tisha B'Av? Esse dia do Tisha B'Av é considerado o dia da lamentação para o povo de Israel. É o dia que eles param e eles começam a lamentar todos os problemas que eles tiveram na caminhada do povo. Querido, nesse dia, muitas tragédias aconteceram em Israel. Daqui a pouco nós vamos voltar lá para o templo. Muitas tragédias aconteceram ao longo da história no dia do Tisha B'Av. E é um dia de lamentação. O que eles fazem nesse dia? Nesse dia, cara, eles começam a ler o livro de lamentação. Eles começam a ler as lamentações de Jeremias. Eles fazem jejum completo por 25 dias. Eles sentam no chão com sinal de luto, porque é um dia de tristeza, é um dia deles começarem a pensar todos os problemas que eles tiveram no percalço da vida do povo. E muitos acontecimentos importantes aconteceram no dia de Tisha B'Av em Israel. O primeiro acontecimento foi quando eles saem do Egito, querido. Quando o povo sai do Egito, Moisés ainda era o líder do povo de Israel. Moisés fala assim, ó, manda 12 espias para olhar a terra de Canaã. Lembrando aqui, a terra de Canaã já era do povo de Israel por herança. Eles eram descendentes de Abraão. E Deus tinha uma promessa, você vai voltar para a terra. Deus já tinha dado a terra por herança. Aí agora, eles estão no deserto. Deus fala assim, era como se Deus falasse assim, vai lá na terra que já é sua, que eu já prometi ao pai de vocês, Abraão. Vai lá, dá uma olhada, espia a terra por 40 dias. Dá uma olhada na terra. Essa terra eu dei para vocês por herança. Só que aí, na hora que o povo, os 12 espias, quando eles voltam olhando a terra,
eles voltam e trazem um relatório para Moisés. Moisés, a terra é top mesmo, cara. Lembrando que eles saíram do Egito, eles não tinham lugar para morar ainda, tá? Eles estavam assim, dependendo daquilo que Deus ia falar para eles, para onde eles iriam. Eles tinham a promessa da terra. Aí Moisés fala assim, ó, vai lá, dá uma olhada na terra por 40 dias. Aí quando eles voltam com o relatório, eles falam assim, Anderson, a terra é top mesmo. Lá é a terra que emana leite e mel. Lá é necessário 2 homens carregar um cacho de uva, Angel. Imagina, 2 caras, um de cada lado antes, de tão grande e abundante que era a terra. Aí eles deram esse relatório e falaram assim, porém, lá vivem gigantes. E nós somos como um inseto perto deles. Eles são muito fortes. Como que a gente vai vencê-los? Quem deu esse relatório foi 10 dos 12 que foram. Foram 12, 10 voltaram falando assim, lá tem gigante, nós vamos ser esmagados se a gente for para lá. Dentre os 12, 2, que era Josué e Caleb, eles deram um relatório diferente. Eles falaram assim, a terra é top mesmo, e lá tem gigante mesmo. Só que a terra é nossa. Quem deu essa terra para nós foi Deus. Vamos para cima e vamos herdar essa terra. Só que os outros 10 puxou para trás. E não era uma simples puxada para trás. O louvor pode ficar comigo aqui, viu? Pode voltar para cá, fazendo favor. Não era uma simples puxada para trás, não, querido. 10 caras puxou para trás. Ô, David, esses caras eram os cabeças das tribos. E esses caras chegavam lá na tribo dele. E ele juntou a tribo dele e falou assim, cara, nós vamos ser esmagados se a gente for para lá. Ele não foi só 10 caras, não, esses 10 líderes puxaram para trás. E Josué e Caleb falou, não, a terra é nossa. Deus irou tanto nesse dia. Deus irou tanto nesse dia. Que imagina o seu filho, cara. Imagina o seu filho, você tem algo para ele. Você fala assim, filho, se você fizer isso, eu vou te dar isso. Isso é a minha palavra. Se você agir dessa forma, eu vou te dar isso. E era o que Deus tinha falado, a terra é sua por herança. Mas eles falaram assim, não, mas nós vamos ser esmagados se a gente chegar lá. Cara, irmãos, me dá vontade de chorar. Sabe que povo que era esse que estava ali diante de Deus? Era um povo que tinha visto Deus tirar eles do Egito com mão forte, cara. Rafael, sabe o que esse povo viu? 10 pragas, velho. Eles saíram do Egito, viram o mar se abrindo. Eles saíram do Egito, viu o mar engolindo a tropa de Faraó. E agora eles olham para Deus e falam assim, existem gigantes, eles vão nos matar. Deus tinha acabado de fazer um monte de milagre para eles saírem do Egito. Saíram com riquezas do Egito. Pragas no Egito, algumas delas não alcançaram o povo de Israel. Era só para o Egito. E o povo agora está diante de uma terra que já era deles por herança. E eles falam assim, nós vamos ser esmagados se a gente entrar lá. Meu Deus, cara. Como se diz, pelo amor de Deus. Você está de brincadeira, velho. Deus irou tanto, querido, que naquele dia, Deus falou com Moisés, Moisés, a minha paciência acabou com esse povo. A terra eu tenho para eles sim, mas essa geração não vai conhecer essa terra, essa geração toda vai morrer no deserto. Toda essa geração incrédula, que não acreditou na terra que eu tenho para eles, eles vão morrer, e a próxima geração é que vai acessar a terra. Com exceção de Josué e Caleb, que deram relatórios favoráveis, a terra é nossa. E a Bíblia fala que os de 20 anos para baixo, eles não morreram no deserto. Era Josué e Caleb e todos os de 20 anos para baixo, que já era a outra geração, eles acessariam a terra. Mas aquela galera toda que saiu do Egito, deveria toda morrer no deserto. Por causa da incredulidade de aceitar e tomar posse daquilo que Deus já tinha falado, é seu. Esse dia, segundo a tradição judaica, foi o primeiro acontecimento que abalou a história de Israel. Tisha B'Av. Aconteceu no dia 9 do mês de Av.
Esse acontecimento então marca Deus dando uma correção muito severa. Essa geração vai morrer no deserto e não vai acessar a terra. Querido, você está entendendo até aqui? Pai querido, louvado és o seu nome, Pai. Pai, nós não queremos viver como esse povo. Nós não queremos, Pai, morrer no deserto. Nós queremos acessar aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero pedir ao Senhor, Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar de honra nessa manhã. Acenda o fogo em nós, acenda, Pai, a chama em nós. Que nós venhamos ter acesso a tudo que o Senhor já disse que é nosso. Meu Deus, abra os nossos olhos, Pai, abra os nossos ouvidos. Precisamos ouvir e praticar aquilo que o Senhor tem para nós. Nos perdoe, Senhor, pela nossa negligência. Nos perdoe pela dúvida que lançamos dia após dia. Tenha misericórdia, Pai, de nossas vidas. Querido, então nós temos aqui o povo que foi arrebentado pela decisão de Deus. Vocês não vão acessar a terra, vocês vão morrer tudo no deserto. Isso foi o primeiro grande acontecimento, como eu disse, no dia do Tisha B'Av, que é o dia do arrependimento judeu. Agora, querido, vamos dar um salto, vamos lá para Davi já. Entre esse acontecimento e Davi é muito tempo, querido. Só que agora nós estamos em Davi. Como eu disse, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, pastor Murilo. Cara, a vontade que Davi tinha era o seguinte: o que ele falou com Deus? Ele falou: Senhor, eu habito em palácios, eu habito num castelo forte, protegido, eu tenho homens, mas o Senhor, a sua presença habita numa tenda, numa cabana. Senhor, eu vou fazer um lugar que vai ser a tua casa, mas vai ser de ouro, eu vou fazer. Davi teve esse sentimento, porque ele pensava: é um absurdo eu habitar em palácio e a tua glória habitar dentro de uma tenda, forrada de pano. Aí Davi agora, ele começa com essa ideia de construir. Deus falou com ele assim: Davi, você tem muito sangue nas mãos, seu coração é lindo, e é lícito o que você quer construir para mim, mas você não vai fazer, prepara tudo, mas quem vai construir vai ser o seu filho, Salomão. Beleza, passou-se o tempo agora, Salomão, ele assume o reinado de Israel, e Salomão, querido, ele constrói esse templo, um templo imponente, ouro, e ele tinha os mesmos requisitos da tenda móvel que ficava no deserto. Tinha o pátio, tinha o lugar santo e tinha o santo dos santos. Só que agora o ambiente era outro, muito maior, mais amplo, ouro, prata, bronze, e era de alvenaria, era um lugar fixo, porque o povo já tinha acessado a terra de Canaã. Eles não iam mais ficar vagando pelo deserto, não fazia sentido eles desmontar o templo. Agora o templo era fixo no mesmo lugar. Você está aqui comigo, querido? Ô Brunão, você podia só aumentar só um cabelinho aqui do meu retorno no público, por favor? Então agora o povo, querido, o povo tinha a casa de Deus, pastor Murilo. O povo tinha um lugar para adorar o Senhor. O povo tinha um lugar onde ir e render graças ao Senhor. Querido, eu não sei se isso é comprovado não, cientificamente, mas eu acredito que seja. Se alguém já fez uma pesquisa disso, talvez já tenham feito. E, cara, nós só não somos perseguidos. Aliás, o nosso evangelho só é fraco porque a gente não é perseguido. O nosso relacionamento com Deus só é raso porque nós não somos perseguidos. Sabe por quê? Porque nós temos escolha. A hora que eu quiser adorar, eu adoro. A hora que eu quiser ir na igreja, eu vou. A hora que eu quiser render graças ao Senhor, eu faço. Se eu não quiser fazer essa semana, eu não faço. Eu não sou obrigado. O nosso relacionamento com isso se torna raso, porque a gente só faz na hora que a gente quer.
Agora, se você vivesse em um lugar que o evangelho é perseguido, querido, você era um crente fervoroso. Sabe por quê? Porque não era na hora que você quisesse. As reuniões são contadas. Você acha que na Coreia do Norte o cara pode ir para a rua e falar de Jesus? Não, querido. Lá tem que ser grupos escondidos, secretos, marcando data e hora e local de encontrar. Esses caras vão para lá como se fosse a última vez que eles encontrar Jesus. Eles dão tudo por Jesus. Eles não fazem a hora que eles querem. É a hora que tem, é só aquela. Vai lá, entrega tudo, porque amanhã você nem sabe onde você vai estar. O relacionamento deles com Deus é profundo por causa disso, porque não é na hora que eles querem. Querido, se nós fôssemos perseguidos, a nossa igreja seria totalmente diferente. Eu não estou falando da lar, eu estou falando da igreja de forma geral. O relacionamento do cristão era outro. O nosso relacionamento, perdão a palavra, é um relacionamento sem vergonha, porque depende da hora que eu quero, eu vou fazer algo para o Senhor. Aí nós vimos as igrejas que são perseguidas. A forma com que Deus age é diferente, querido. Você já viu algum testemunho do cara falando assim, ó, nós estava reunido, era só uma vela que clareava o lugar, não tínhamos som, e a presença de Deus invadia aquele. Por quê, querido? Era a única oportunidade que eles tinham, ele tinha que dar tudo naquele dia, porque ele nem sabe se no outro dia ele poderia estar lá. Mas nós não. Nós, o cristão, num ambiente que ele não é perseguido, o relacionamento é raso. Eu não estou falando que todo mundo tem um relacionamento raso. Eu estou falando que a grande maioria tem um relacionamento raso. Querido, aí imagina o povo de Israel. Herdaram a terra. E eles pensam assim, cara, porque existem os religiosos, né? Imagina, eles herdaram a terra, chega um monte de gente agora, Anderson, fala assim, mas e o templo? Nós precisamos do templo aí. Como se eles fossem no templo. Precisamos do templo, precisamos ter local e hora para adorar. Nós queremos orar. Eles precisam de lugar. Quando o lugar veio, eles não estavam lá. Querido, isso é o reflexo da igreja, querido. Aí nós temos ali o povo assim, ó, queremos um lugar. Deus dá as dimensões, construa o templo. Templo todo de ouro, rapaz, top demais. E os cultos lá dentro, a forma como deveria ser conduzido, tudo perfeito. Aí, nós vimos que o povo, sabe o que acontece? O povo sem perseguição começa a esquecer de todo aquele fogo que ardia quando não existia o templo. Começaram a esquecer do Deus do templo. Começaram a viver a sua vida de qualquer forma. Querido, eu estou falando aqui, eu falei aqui na semana passada do Santo dos Santos, que era uma vez no ano o sumo sacerdote entrava lá dentro. Uma vez no ano. Querido, sabe o que estava acontecendo dentro do templo? Dentro do templo. Crianças estavam sendo sacrificadas a Moloque dentro do templo que foi feito para Deus. Dentro das paredes do templo, isso está tudo em Ezequiel, querido. Tinha uma imagem de deuses nas paredes, e eles cultuavam esses deuses que estavam na parede dentro do santuário que foi feito para cultuar a Deus. Eles cultuavam ao sol de costa para o Santo do Santo. Viravam-se para o sol, querido, cultuavam ao sol. E isso estava dentro do templo. E sabe o que era o mais assustador, querido? Que essas coisas aconteciam no mesmo horário em que estava sendo ofertado algo ao Senhor. Eles estavam ofertando aos deuses dele, dentro do templo. Toda aquela vontade de ter um lugar, de estar mais próximo do Senhor, de adorar o Senhor, agora caiu por terra, querido. Porque eles tinham lugar, o Deus do lugar estava pronto para ajudá-los, abençoar, mandar a provisão, mas eles não se rendiam mais a esse Deus. Querida, quando a gente vai ler, a gente fica assim, não é possível que isso está acontecendo. Não é possível. Sabe por quê? E sabe como que Ezequiel relata isso, Rangel? É porque ele fala assim, Senhor, você vai matar todo mundo. Porque Deus falou assim, eu vou matar todo mundo.
vamos empilhar os corpos na frente do templo, um monte de gente. Deus falou isso, querido. Aí Ezequiel, Senhor, que é isso? Você vai usar esse rigor tão grande? Aí Deus falou assim, deixa eu te mostrar o que está acontecendo lá então, que você não está vendo. Querido, se você for pegar, eu lembro quando eu preparei essa mensagem, a primeira vez que eu preguei essa mensagem, deve ter uns 7 anos atrás. Quando eu fui preparar ela, eu tive que ler o livro de Ezequiel inteiro, para conseguir entender e digerir tudo o que eu estava vendo. Falei assim, meu Deus do céu. Fiz uma anotação assim, como uma bíblia de tanta coisa que eu ia anotando. E eu ficava doido, eu falei assim, meu Deus, isso estava acontecendo lá dentro. Querido, ó, eles tinham deuses que eram adorados lá dentro. Eles tinham oração pelos mortos lá dentro. Numa sala do lado tinham mulheres chorando pela morte de um deus grego um deus egípcio chamado Tamuz. Querido, isso tudo dentro do templo que foi construído para adorar a Deus. Querido, aí eles adoravam ao sol, ofertavam criança, desprezavam o sábado, eles tinham adultério espiritual com outros povos dentro do templo. É assim, cara, é coisa absurda que estava acontecendo. Aí Deus, Ele decide assim, eu vou destruir tudo isso aí. Eu vou acabar com esse culto que eles disseram que fariam para mim. Vou acabar com isso. Aí, querido, nós sabemos a história que Deus envia agora a Síria, uma grande potência. A Síria entra ali e destrói o reino do norte. Aí agora onde estava Ezequiel, já era a Babilônia. A Babilônia entra ali e destrói todo aquele templo. Aquele templo onde foi feito com a intenção de adorar a Deus. Sabe aquele templo que a gente leu no início, que na inauguração do templo as pessoas choravam, a glória de Deus era tão grande que eles não conseguiam ficar em pé. Era dentro desse templo que estava acontecendo idolatria. Era dentro desse templo que eles estavam ofertando crianças a Moloque. Era dentro desse templo que eles adoravam o sol, no mesmo horário que Deus estava sendo adorado através dos sacrifícios, querido. Aí Deus usa a Babilônia como juiz. A Babilônia entra e arrebenta Israel. A Babilônia entra de 3 vezes ali no povo, que era em Judá. Israel já tinha sido destruído. Nós estamos falando de Judá agora. A Babilônia chega, na primeira leva, ela leva todas as mentes pensantes de Israel, que é esse cara mais bruto, entre eles Daniel é levado. Então a Babilônia chega e pega essas mentes mais brilhantes de dentro de Israel. Depois a Babilônia volta, pega um restinho ainda das mentes brilhantes que ficou para trás, leva para a Babilônia, e na terceira vez a Babilônia vai, pega tudo que tinha de valor, deixa para trás os doentes, os que tinham alguma limitação física, ele deixa para trás e destrói o templo. E isso, querido, que o povo pensava assim, Deus vai permitir que esse templo seja destruído? Querido, você não sabe de nada. Alguns falavam assim, ó, tinha os profetas, doidão, Jeremias, Ezequiel, que eles falavam assim, ó, Deus vai mandar juízo, vai destruir esse templo. Aí, os religiosos falavam assim, você acha que Deus vai destruir a casa dele? Mas você há de convir comigo que já não era a casa de Deus mais, querido. Porque ela já não era exclusividade de Deus, outros deuses tinham tomado posse lá dentro. Cara, e é tão terrível, porque quando Deus leva Ezequiel a ver essas coisas, cita isso, que estava acontecendo um ritual para Deus, sacrifícios a Deus, e na porta do lado eles estavam sacrificando crianças, dentro da casa de Deus. Aí, querido, o templo é destruído. Qual é o dia que esse templo foi destruído? No dia 9 do mês de Av, no Tisha B'Av. É no mesmo dia onde Deus deu uma sentença grande para o povo, que eles iam ficar 40 dias no deserto. Agora, o primeiro templo é destruído nesse mesmo dia. Cara, eu quero que vocês entendam os percalços do caminho. Eu quero que vocês entendam que não importa o chamado que você tem não, querido. Vai acontecer percalços.
Vão ter desafios para nós, cara. Ah, pastor, mas eu tenho chamado, cara. Eu tenho chamado porque eu vou pregar. Alguém já profetizou, querido. Eu comecei a falar disso na quinta. Não vai passar de uma promessa, se você não se posicionar. Ah, porque a promessa é que eu vou ser um pastor. Querido, não vai passar de uma promessa se você viver a vida do jeito que você está vivendo. Você vai ser um pastor e Deus vai te brotar um pastor dentro de você? Não. Ele só está sinalizando que Ele quer te usar. Mas se você não posicionar, vai passar para outro. Porque a obra não vai parar, não. Querido, eu posso amanhã, hoje, acabou aqui, eu falar assim, ó, então essa mera, não quero mexer com a igreja mais não. Amanhã, na quinta-feira vai ter culto, do mesmo jeito. Se eu não quiser, Deus coloca outro, melhor que eu. O privilégio é meu de estar aqui. Não é privilégio de Deus ter o pastor Tiesco. Se eu não quiser, Deus põe outro, melhor, e muito melhor, que vocês não vão nem sentir falta do pastor Tiesco. Deus faz isso, querido, porque a obra é dele, não é minha. Mas o que eu quero que você entenda é que não importa o que Deus tem para você, se você não posicionar, não vai passar de uma promessa. Porque Deus, Ele tem promessas para nós, mas Ele não nos obriga a cumprir não, querido. Ele sinaliza, eu quero te usar aqui, quero te usar nessa área. Mas se você não se posicionar, nada vai acontecer. E se você não identificar onde é que você caiu, querido, você também não vai levantar. Porque nós somos leigos. Eu não queria falar o nome de ninguém, né? Mas não vou citar o nome de um pastor, não. Ontem veio à tona um pastor aí na internet que ele caiu em adultério. E esse pastor é o cara que levanta contra todo mundo, velho. Fala de todo mundo. É o cara corretão. É o cara que, se eu falar um negocinho estranho aqui, amanhã ele grava um vídeo e fala que eu falei uma heresia, sem olhar o contexto. Aí ontem, o que acontece? Esse cara é descoberto um adultério, que ele tinha outra família. Aí a rede social agora só se fala desse cara. Os outros canais que fazem como ele, se alimentam disso, estão se alimentando da desgraça dele agora. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: esse cara não caiu ontem. Esse cara, ele não caiu ontem. Esse cara já caiu tem muito tempo atrás. Porque no dia que acontece de fato o adultério, querida, a queda não foi naquele dia. Ela consumou naquele dia. A queda foi no primeira troca de olhar ou de mensagem. É ali que caiu. E desse período até a consequência vir, pode ser que esse cara estava em cima do púlpito há mais de anos pregando. A gente não sabe, querido. Quem sonda é só Deus. Porque você olhava para o templo, as pessoas que passavam de fora, e a fama que Israel tinha como uma grande nação é o Deus. Eles têm até um templo para esse Deus. É o Deus desse templo que dá as vitórias para Israel. Só que Deus já não era adorado dentro do templo. Querido, eu não sei se você prestou atenção, mas no capítulo 10 de Ezequiel, quando eu li 10, 18, olha o que está falando. E então saiu a glória do Senhor da casa. Então saiu do templo a glória do Senhor. Aquele lugar que foi feito para Deus, Deus não habitava lá mais. Deus saiu e falou assim: aqui já não me cabe. Está sendo dividido com outros deuses. E a glória do Senhor, querida, aquela glória que Salomão teve na hora que desceu. A gente falou aqui que o sacerdote não conseguiu ficar de pé, porque a glória do Senhor, a fumaça invadiu todo aquele lugar. Essa glória saiu desse templo no capítulo 10 de Ezequiel. Temos agora só um templo onde as coisas aconteciam, mas o Deus que era para ser adorado não estava lá dentro, já tinha saído há muito tempo. Querido, como é triste vivermos como se tivéssemos a glória de Deus, mas ela já foi embora. E deixa eu te dizer que eu já falei isso aqui outras vezes, mas a coisa mais fácil que a gente tem visto são pessoas enganando igrejas. Porque o pecado que é o problema é o adultério. Sabe por quê? É o adultério ou o homossexualismo. Porque todo mundo vê.
O cara que decide ser homossexual, todo mundo vê. A menina que decide ser lésbica, todo mundo vê. Mas e eu que sou mentiroso? Ninguém sabe que eu conto mentira. E eu que sou avarento, ninguém sabe que eu sou avarento. E eu que falo mal de todo mundo, ninguém sabe que eu penso isso. Esse aí que é a tristeza, querido, é aquele que não é visível. E o adultério, ele só é problema quando você descobre também. Porque se esse camarada que caiu ontem aí, quanto tempo é que ele já levava outra vida? Querido, eu não tô essa mera, o que esse cara faz da vida? Eu tô usando de exemplo que podemos viver como se houvéssemos a glória de Deus, mas a glória já saiu há muito tempo. Querido, e aqui nós temos Ezequiel, ele falando assim com o povo. Imagina, olha o que aconteceu com Ezequiel. Ele perdeu a mulher dele, querido. A mulher dele morreu. Deus falou com ele assim, ó, eu vou tirar a delícia dos seus olhos. Só que você não vai chorar. Você não vai chorar. Aí, quando Deus falou isso de noite, de manhã, a mulher dele morreu. E ele não podia chorar, querido. Aí quando o povo chegava, você é louco? Você não está nem cumprindo o luto da sua esposa. Aí ele, eu só sou símbolo do que vai acontecer com vocês. Tudo que está acontecendo comigo é Deus simbolizando o que vai acontecer com vocês daqui a uns dias. Ele fala assim, filhos vão comer os pais e pais comer os filhos. Querido, eu não estou aqui para assombrar a sua vida, não. Eu estou falando tudo de Ezequiel. Tudo que está em Ezequiel. Quando a gente está na leitura bíblica que a gente está tendo, quando a gente chegar em Ezequiel, você vai ver. É difícil até de gravar o vídeo de explicação, porque é tanta coisa. Então, querido, nós temos aqui, por exemplo, Ezequiel. Ele inicia o chamado dele com 25 anos de idade. Quando ele é levado cativo. E com 30 anos é que ele iniciou o chamado dele ali dentro. Então Deus preparou ele por 5 anos ali dentro. Para começar a usar e falar com ele através de coisas que aconteceram na vida dele. Mas eu quero agora, querido, que você entenda que esse reino, esse templo, ele foi destruído. Aí o povo foi cativo para a Babilônia, ficou lá 70 anos. Depois de 70 anos, Deus permite que eles voltem e que eles construam o templo novamente. Nós vimos até quando eles vão reconstruir, Neemias, Esdras, Zorobabel, eles estão ali ligados nessa comitiva que ia restaurar a cidade de Jerusalém. E quando eles voltam, deixa eu te tirar uma outra confusão. Às vezes a gente pensa assim, eles estavam na Babilônia, eles eram escravos na Babilônia. Não, querido, eles não eram escravos na Babilônia. Eles não ficavam na Babilônia com a bola segurada no pé, trabalhando, quebrando pedra, não. Eles fizeram a sua vida na Babilônia. Eles viveram sua vida. Eles, como se diz, tiveram a cidadania da Babilônia. Tanto é que quando eles estavam libertos do cativeiro, muitos deles não voltaram para Israel. Falou assim, vocês podem voltar para a terra de vocês? Falou, não, mas a gente já criou raízes aqui na Babilônia, não queremos voltar. Tudo que a gente tem está aqui. Querido, esse templo então, que foi destruído, o povo entra agora no cativeiro, 70 anos eles estão dentro do cativeiro. E depois que eles saem do cativeiro e eles voltam para a terra deles, Deus permite que eles construam o templo de novo. Só que agora, vinha ter uma palavra, né, que é tema de congresso, a glória da segunda casa. Aliás, esse versículo fala assim, a glória da última casa vai ser maior que a da primeira. Eu acho que não tem uma tradução falando a glória da segunda casa, não, é da última, mas a gente fala a segunda. O que isso está falando? Deus permitiu que o templo fosse de novo edificado. Imagina, a situação, querido, o ser humano é terrível, velho, é terrível. Eu falei igual que eu falei na igreja, já soltei uns 2 caras e um velho, já soltei um velho aqui hoje. Querido, o ser humano, ele queria um lugar para adorar, Deus dá o lugar e eles agora não adoram Deus lá dentro. Aí o templo é destruído, o povo começa a reclamar, a gente não tem templo. Aí eles estão na Babilônia e Deus, aí os soldados falam assim, toca aí aqueles hinos lindos lá de Sião. Aí ele imagina, não tem templo, como é que eu vou adorar? É porque quando tinha não dava valor. Aí Deus permite, não, vamos construir o templo de novo, e a glória da última casa vai ser maior que a da primeira. Por quê? A última casa, que é o segundo templo,
Vem comigo. Tinha o tabernáculo, que ficava, era tenda, no meio do deserto. Eles entram em Canaã. Salomão constrói um templo de ouro bruto. Esse templo é destruído. Agora eles vão reedificar o templo, que é o templo onde Jesus entrou, ensinou lá dentro e tal. Aí agora eles edificam outro templo. E em que sentido a glória da última casa foi maior que a da primeira? Porque o próprio Jesus, ele entrou dentro desse templo agora. É nesse sentido que a glória da última casa é maior que a da primeira. Porque na primeira eles simbolizavam Jesus. Na última, o próprio Jesus estava lá dentro. Então era nesse sentido que a glória da última casa foi maior que a da primeira. Só que a gente vai ver que os discípulos, agora nós já vamos brincar para Jesus. Quando Jesus está caminhando com os discípulos, pastor Esdras, os discípulos olham para Jesus e falam assim: olha Jesus, olha esse templo, olha a beleza desse templo que a gente construiu para o Senhor, tipo isso. Eu vi um documentário, querido, as pedras, era do tamanho assim, desse cílio aqui assim, ó, muito grande as pedras. E aí eles falam assim para Jesus: olha esse templo que top. Jesus fala assim, ó, eu na verdade digo que não vai ficar pedra sobre pedra aqui, que não seja derrubada. Eu vou derrubar isso aqui tudo. Aí você assim: meu Deus, de novo, nós vai ser destruído, a gente não aprendeu. É porque aconteceu a mesma coisa, querido. Quando a gente não tem, a gente quer. Quando a gente tem, a gente não dá valor àquilo que Deus deu para nós. Querido, isso repete na nossa vida em todas as áreas, no trabalho. O dia que você tem muito trabalho, você não vem na igreja para agradecer a Deus. O dia que falta, você está aqui para buscar, para Deus te dar. Aí quando Ele te dá, você some, porque agora você tem muito. Isso somos nós. Isso é o ser humano, querido. Isso é tudo assim. Ah, minha família está top. Não precisa vir na igreja. Ah, não, eu estou tendo problema com o meu casamento. Está aqui na oração, querido. Isso chama-se ser humano. A natureza humana caída só busca quando precisa. É aquilo que eu falei aqui na quinta-feira. Existe um Deus, querido, no dia de bonança também. Esse Deus não é um Deus que você só acessa no dia de tristeza, não. Ô Bruno, tá chiando bem aqui esse microfone. Você quer que eu mude ele, alguma coisa? Se tá bom para vocês aí, tá bom para mim, não tem problema. Então, querido, nós temos agora o segundo templo, que também foi destruído. E sabe que dia que ele foi destruído, querido? No dia 9 do mês de Av, no Tisha B'Av, que é o dia de lamentação em Israel. É um dia que o povo, ele tira para lamentar, porque as piores derrotas de Israel aconteceram nesse dia. Querido, eu quero te dizer algo, que não importa quem que você foi em Deus, quem que você, o seu histórico, Jesus, Deus, Ele não precisa do seu histórico, de quem que você era. Ah, pastor, eu sempre fui um cara muito, muito bruto, sou pregador de multidões, já preguei em congressos. Querido, Deus, Ele não olha o seu currículo para te chamar, não. Se olhasse o currículo, nós estávamos perdidos. Nós não tínhamos nem o primeiro emprego, porque o primeiro emprego é o difícil, né? O cara te pede currículo. Mas fala assim, ele fala assim, para você ter o seu trabalho, você precisa de currículo. Mas eu não tive a primeira oportunidade. Se eu não tiver a primeira oportunidade, eu nunca vou ter o primeiro emprego na carteira para mostrar. Mas Deus, Ele não precisa do nosso currículo, querido. Então, não importa se o seu currículo é dos melhores. Sou pregador, sou cantor, sou conferencista. Querido, it doesn't matter. Aí eu fui. Não importa quem é hoje, você é quem hoje, como está o seu coração hoje, a disponibilidade dele hoje. Eu conheço, querido, inúmeras pessoas. Sou nascido no Evangelho, eu tenho 40 anos de idade, eu nasci dentro da igreja Assembleia de Deus. Meu Deus, dá um glória aí. Os assembleianos, quando você fala Assembleia de Deus, eu falei, já vinha lá dentro. Eu vi inúmeras coisas dentro da igreja. Eu vi inúmeras pessoas que tinham potencial que hoje não são ninguém. Quando eu falo que não são ninguém, querido, não é porque é porque assim, eles tinham potencial de fato de ser usado por Deus, ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, e hoje nem cristãos são. Eu já vi muitos.
E já vi alguns também que a gente olhava e não dava nada. Hoje são pastores. Pastor, se alguém olhasse para você 15 anos atrás, eles iam achar que você ia estar nessa bateria pastoreando. A família até ri, bacana. Te contar a história do pastor Edas debaixo do pé de amora, você chora. Brincadeira, pastor. Diz o Juliano que no batismo todo mundo viu. Querido, então Deus não está importando ou interessado no seu currículo para te chamar. Não, Ele está querendo saber a sua disponibilidade. Porque às vezes você tem um currículo top. Aí Deus fala assim, eu quero que você comece agora no trabalho. Ele fala assim, não, mas eu não posso começar agora. Aí fazer igual aquelas pessoas, falam assim, primeiro eu preciso enterrar meu pai. Primeiro eu preciso me casar. Primeiro eu preciso fazer algumas coisas. Não, então você não serve. Aí deixa eu ver você não tem nem o seu primeiro emprego, né? Mas a sua disponibilidade é para agora? É para agora. Então você está dentro. É isso que Deus quer. Querido, eu queria que todo mundo do planeta Terra entendesse que é tão paia quando a gente faz joguinho com Deus, de fazer assim, o dia que eu tenho muito, eu não me lembro de Deus. O dia que eu não tenho nada, eu lembro que existe um Deus que zela por mim, eu vou lá pedir Ele para que me dê mais. Cara, se você viver uma vida assim, você é o cara mais paia que tem. E Paulo vai falar isso. Paulo fala assim, se a gente esperar de Deus somente nessa vida, querido, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele nos dê oportunidade para representar Ele de verdade. Querido, então, o tempo passou, e agora o segundo templo que eles construíram, acho que é Neemias, ele fala assim, ele está triste um dia, aí o rei fala com ele assim, por que você está triste? Você não vai voltar para sua terra e vai construir de novo a cidade de Jerusalém? Por que você está triste? Ele fala assim, mas a minha cidade não tem muro. Não adianta, eles vão destruir a cidade. Aí ele fala assim, eu vou assinar um decreto agora, passa nas províncias, levando dinheiro para reconstruir os muros da cidade. Aí ele passa arrecadando dinheiro para construir os muros da cidade. Uma prova que ele não era escravo, ele era próximo do rei, querido. Aí eles chegam agora, eles têm um templo, só que o povo não mudou, porque agora eles rejeitam aquele que simbolizava tudo que estava dentro do templo. Eles rejeitam Jesus. Aquele que o templo apontava, é esse que vai vir, esse é o cordeiro, o sangue falava sobre ele, o altar de holocausto falava sobre ele, o bronze, a prata, o ouro, a redenção, a purificação, tudo era sobre Jesus. Aí Jesus estava lá no templo, e eles recusaram. É como se... Hoje, querido, não existe o templo mais. Esse segundo templo foi destruído também. No ano 70, ele foi destruído. E é o que sobrou, o muro das lamentações que tem Israel hoje. Não é do templo de Salomão, é do segundo templo que foi reconstruído. Aí só sobrou o muro das lamentações. Querido, hoje, se você falar com o judeu assim, o que o judeu está ansiando hoje? Construir o templo de novo. Para voltar à prática do sacrifício. Pastor, hoje eles não fazem sacrifício, não faz porque não tem tempo. Aí a vida deles, ela é baseada em torno do templo. Você está entendendo? Eles precisam de um templo para fazer algo. E quando eles têm um templo, eles esquecem do Deus do templo. E eles estão agora milênios sem templo. E quando você vai olhar para Israel, eles estão ansiando pelo Messias, por quê? O templo vai ser reconstruído e eles vão poder voltar a todas as práticas que eles tinham dentro do templo. Cara, a gente quer ficar num loop gigante. E oferece a Deus, e Deus aceita, perdoa, amanhã oferece de novo. Não, querido. O nosso goal é o que a gente falou ontem na reunião lá dos empresários. O nosso goal, o nosso foco, o nosso alvo é chegar em Jesus. E que não vai precisar fazer nada disso mais, querido. Não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter ranger de dente, não vai ter tristeza, porque nós vamos estar com o Altíssimo agora. Você está aqui comigo, querido? E a gente não está entendendo isso. Querido, o relacionamento de Deus é algo muito sério, porque nós queremos viver com Deus pela eternidade, mas eu não quero gastar tempo com Ele aqui, não faz sentido.
Se você não gasta tempo com Deus aqui, como é que você vai passar a eternidade com Ele? É como você vai sentar do lado dele, você vai falar de quê? Não vai dar match. Vocês não têm assunto para falar. Porque quando você tem intimidade e relacionamento com Deus, querido, você tem uma história para falar. Você tem uma história. Você pode sentar como se Deus estivesse escutando ali e falar assim: você lembra daquele dia que aconteceu isso e isso? Você tem uma história com Deus. Você tem algo para falar. Você tem algo para lembrar que Deus fez. Mas se a gente não tem história, querido, não faz sentido eu querer passar a eternidade com Deus, sendo que eu não tenho tempo para Ele aqui na terra. Querido, então, o templo agora que foi edificado e era a última casa, e ela também foi destruída, porque o povo não mudou. O povo continuou com a mesma religiosidade. Você está aqui comigo, querido? Querido, você está entendendo até aqui? Eu quero partir já para o final agora. Até aqui, querido, eu queria que você entendesse só o contexto do que eu falei até agora. Querido, eu quero que você analise agora. Enquanto o louvor faz uma atmosfera aqui, eu quero que você analisa onde foi que você caiu, cara, na sua vida. Eu quero que você analise agora, feche os seus olhos. Eu quero que você pense consigo mesmo, onde foi que você caiu? Qual o percalço que parou você, cara? Qual o percalço que parou a sua vida? Qual o percalço que fez você abrir mão de viver para o Senhor? Quando foi que o seu relacionamento ficou fraco com Deus? E lembra quando é que o seu relacionamento era forte e profundo com Deus? Lembre disso, querido. Com seus olhos fechados, querido. Traga a memória momentos bons que você teve com Deus e momentos de derrota que você teve, que te afastaram de Deus. Querido, com seus olhos fechados, ligue ao céu nesse momento, em nome de Jesus. Pra sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Querido, eu quero que você... Por que eu falei para você lembrar disso, cara? Porque nós precisamos lembrar daquilo que nos afastou do Senhor. Ah, pastor, eu já subi aos montes, já orei por pessoas foram curadas, eu já apresentei pessoas e Deus mudou a vida delas, eu já preguei, já dei aula, ensinei, já trabalhei em ministérios dentro da igreja, mas hoje você não faz nada. Por quê? O que aconteceu que você parou? Israel teve 3 acontecimentos terríveis, que é o dia do arrependimento de Tisha B'Av. Eles tiveram outros acontecimentos, querido, mas eu só citei esses 3, que foi nos espias, foi na destruição do primeiro e na destruição do segundo templo. Só que Jesus, querido, Ele ainda assim, depois de tudo isso, Ele quer restaurar sua comunhão com você. E a prova disso aqui no capítulo 43 de Ezequiel. O tema do capítulo é: a glória do Senhor volta para o templo. No capítulo 10 a glória ela saiu, mas no capítulo 43 a glória vai voltar. Mas deixa eu te dizer, o templo que é escrito
descrito no Ezequiel 43, ele não existe ainda. Está falando aqui de algo messiânico, algo profético, para a volta de Jesus e o reino ser implantado, um reino que não vai ser profanado, querido. Querido, se nós não entendermos que Deus ele está disposto a nos usar, e que nós é que temos que dar o controle da nossa vida para que Ele nos use, se a gente não entender isso, nós vamos ter uma vida mais ou menos a vida toda. Aí você vai ter a resposta assim: o que você faz na igreja? Eu sou crente de banco. Aí você vai responder isso. Querido, nós fomos edificados diante de uma palavra de Deus. Deus falou, o próprio Jesus, Ele falou que nós daríamos fruto, e nós somos edificados diante dessa palavra. Jesus, Ele veio no mundo, querido, Ele morreu por você e por mim. Pra quê? Vamos fazer valer a pena isso, cara. Muda a sua vida. Faça Jesus nascer em você. Precisa de outro percalço acontecer para que você torne a olhar para Jesus. Não espere outro acontecimento terrível vir. E eu não estou aqui te fazendo medo, falando que vai acontecer alguma coisa. Não, querido, eu estou falando sobre um ser humano que só lembra de Jesus em meio a problemas. Não seja essa pessoa, querido. Seja alguém que lembra do Senhor para agradecer também. Cara, às vezes nós ajoelhamos diante do Senhor, choramos, imploramos para Deus tirar a gente de uma luta. Mas Deus, Ele lá de cima, Ele está falando assim: se eu tirar você da luta, eu nunca mais vou te ver. Porque você só vem para cá quando você está na luta. Querido, se a gente não aprender que existe um Deus além do dia difícil, nós só vamos viver de prova. Só vamos viver de prova, porque é lá que Deus te encontra. Olha para você ver. Quando João Batista, ele é a voz daquele que clama no deserto. Ele não é a voz do deserto, ele é a voz daquele que clama no deserto. Tem alguém no deserto clamando. João é a voz desse que está lá no deserto. Aí vamos linkar aqui. A glória do Senhor, ela saiu do templo no capítulo 10. E para onde foi essa glória? Foi lá para o deserto, querido. É onde você encontra Deus. João falava assim: existe uma voz que clama no deserto. É porque você só encontra Deus lá. Se você estiver na bonança, você não lembra. Aí Deus te leva lá para o deserto, porque Ele está lá te esperando. Eu não sei quanto a você, querido, mas eu não quero viver essa vida de lembrar de Deus só no dia da tristeza. Eu quero ter um relacionamento com Deus. Eu quero sentar, pastor Kleber. Eu quero ajoelhar na minha cama e agradecer por aquilo que veio. Anderson, a gente tem que ter o prazer de sentar e agradecer a Deus também. Senhor, muito obrigado pelo privilégio. Muito obrigado por essa bênção. Muito obrigado por isso, por aquilo. A gente precisa aprender a orar agradecendo. E parar de pedir um pouco. Não é parar de pedir, é parar de fazer oração só pedindo. Vamos agradecer. Querido, então, a palavra que eu tenho para você é o seguinte: essa glória que saiu, ela saiu do lugar que foi feito para ela ficar. O templo foi feito para Jesus, cara. O templo representava Jesus. E de repente Jesus, ele se sente como não bem-vindo dentro da sua própria casa. E ele sai. Querido, mas a glória, ela voltou no capítulo 43. Capítulo 43. Olha o que diz a palavra de Deus, querido. O tema do capítulo é a restauração do templo. A glória do Senhor restaura e volta para dentro. Fala o seguinte: versículo 4. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o espírito, e me levantou no átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Cara, se isso, cara, não é o suficiente para nós, querido, nós precisamos representar o Senhor. Quando as pessoas entrarem dentro da nossa casa, eles vão ver o Senhor. Quando as pessoas se relacionarem com a gente no trabalho, eles vão ver o Senhor. Quando as pessoas entrarem dentro da igreja, eles vão ver o Senhor. Vão ser restaurados aqui dentro.
Por quê? Se esse lugar é o lugar para a habitação do Senhor, ele tem que ter liberdade em atuar aqui dentro. A gente não tem que adorar outras coisas a modo de colocar Deus para fora, não, querido. Aqui é a casa do Senhor. E aqui quem tem que receber essa adoração é o Senhor. Você está aqui, querido? Então, querido, eu quero que você saia daqui nessa manhã, lembrando de todos os percalços que você passou na sua vida, e que esses percalços talvez é um motivo que te afastou do Senhor. Mas deixa eu te dizer que Deus, Ele quer restaurar você nessa manhã. Ele quer restaurar a sua vida, querido. Fica de pé, querido, nessa manhã, fica de pé.